professores! Olha eu aqui trazendo uma aula de gramática para darmos seguimento às regras de acentuação que começamos a ver na aula anterior. Vocês se recordam que conhecemos as regras de acentuação das oxítonas, conhecemos também um pouco das regras de acentuação das paroxítonas. E hoje nós vamos conhecer o restante das regras das paroxítonas, que elas têm mais regras, e das proparoxítonas. Lembrando que os sinais, ou seja, os acentos agudo e circunflexo, serão sempre a base para analisarmos essa acentuação nas palavras. Então, na aula passada, nós vimos que todas as paroxítonas terminadas em an, i, u, seguidos ou não de s, ou uns, devem ser acentuadas. Então, esta regra nós vimos na aula passada, tá certo? Mas será que as paroxítonas se resumem apenas nessas regras? Não, as regras das paroxítonas são as maiores que existem. Porém, a gente não precisa memorizar, a gente não precisa ficar ali gravando, insistentemente memorizando. A gente precisa conhecer, a gente precisa reconhecer quando formos grafar uma palavra. Então, além dessas terminações, todas as paroxítonas terminadas em an, i, u, seguidas ou não de s, ou uns, nós temos também aquelas paroxítonas terminadas em L, N, R e X. Se a paroxítona tiver uma dessas terminações, ela deve ser acentuada. Mas será que as regras das paroxítonas terminam por aí? Negativo. As paroxítonas ainda tem mais algumas regras que são essas aqui, ó. Nós temos alguns ditongos, ou seja, todas as paroxítonas que terminarem em ditongos fechados devem ser acentuadas. Então, esta é mais uma regra das palavras paroxítonas, ok? Então, assim, são algumas regras que, se nós analisarmos, é um pouco difícil de memorizar, porque são muitas, mas nós precisamos saber identificar e justificar a acentuação das palavras quando elas tiverem essas terminações. Nós temos aqui por final as proparoxítonas. E agora, quais são as regras das proparoxítonas? Nós já vimos as regras das monossílabas tônicas, já vimos as regras das oxítonas, já descobrimos quais são as regras das paroxítonas. E agora, as proparoxítonas também têm regras? Elas têm regras. E olha a novidade, uma boa notícia para vocês. A regra das proparoxítonas é uma só. Vejam, leiam e acreditem. A regra das proparoxítonas é que todas elas devem ser acentuadas. Olha que delícia! Como é fácil identificar as palavras proparoxítonas. É muito fácil porque todas levam acento. Não existem palavras proparoxítonas que não sejam acentuadas, certo? Então, assim, a prova está sempre relembrando, certo? Vai estar pedindo para que vocês expliquem por que uma palavra ou uma outra palavra foi acentuada. Não há dificuldade em responder. Não há dificuldade em explicar, porque vocês têm aí a listinha com todas as regras.
E essas regras vão ajudar, vão facilitar para que vocês possam justificar a acentuação sem dificuldade. É preciso memorizarmos todas essas regras, desde as monossílabas tônicas até as proparoxítonas? Bom, eu diria que memorizar, sim, mas não gravar. Não é preciso gravar, porque a gente precisa primeiro compreender, é preciso entender, e a partir do momento que a gente vivencia, que a gente escreve, que a gente analisa uma palavra acentuada, essas regras vão automaticamente sendo memorizadas, sem dificuldade, sem pressão, né? E é assim que é bom de se aprender, né? Quando a gente não é pressionado, quando a gente aprende de uma forma natural. Então, a prova está sempre cobrando a acentuação dessas palavras com perguntas simples, né? Por exemplo, se a pró-pergunta é: Cecília, por que a palavra avô foi acentuada? Então, a palavra avô, nós podemos perceber que avô é uma palavra oxítona. Por quê? Separando a sílaba, nós temos a, vô. Quem é a sílaba tônica? É o vô. Se a palavra tem acento, nós já sabemos. O acento agudo ou circunflexo nos ajuda a identificar a sílaba tônica. Então, nessa palavra, vô é a sílaba tônica. Então, ela é uma oxítona. E aí, Cecília, como você me justificaria essa acentuação? E aí, minha querida Cecília responderia da seguinte forma: a palavra avô foi acentuada simplesmente porque ela é uma oxítona terminada em O. Entenderam? Então, é dessa forma que nós vamos estar trabalhando. Quando a gente começa a justificar a acentuação das palavras, automaticamente nós vamos memorizando. E aí eu lanço uma nova pergunta, e dessa vez vai para o aluno Tiago. Tiago, me responda, por que a palavra lâmpada foi acentuada? E aí eu escrevo a palavra lâmpada, Tiago analisa, né, vê que a acentuação, o acento circunflexo se encontra na sílaba lã. Ele vê então que a sílaba tônica é o lã, e aí observa se a palavra é oxítona, se é paroxítona ou se é proparoxítona. E aí ele descobre lâmpada é proparoxítona. Então, por que ela foi acentuada? Porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Só isso. As proparoxítonas não têm muitas justificativas. É só nós dizermos que elas foram acentuadas porque todas devem ser acentuadas. Entenderam? Agora vamos ver um outro exemplo. Se eu pergunto ao aluno Pedro, me diga por que a palavra túnel foi acentuada. Então, a palavra túnel foi acentuada, né? Nós temos aqui um acento na letra U. Observamos que ela tem duas sílabas, tu, nel, e a sílaba tônica é tu. Eu já descobri, Pedro também, que a sílaba tônica, sendo tu, ela é uma paroxítona, porque a sílaba tônica não é a última, é a penúltima. Então, se ela é uma paroxítona, ela vai ter que entrar em uma dessas regras. Então, túnel é uma paroxítona terminada em qual dessas terminações? Olha, túnel é uma paroxítona terminada em L. Entenderam? Viram como é fácil identificar?
viram como não há complicações em descobrirmos, em justificarmos a acentuação das palavras? Então, meus amores, eu espero que vocês estejam sempre atentos às atividades propostas, tá? A prova está sempre realizando atividades nesse nível, tá? De justificativas, de acentuação. E aí vocês, quando tiverem dúvidas, podem inserir as tabelas que tem na gramática de vocês, podem assistir novamente aos videoaulas para se recordarem dessas regras, porque não é difícil. Com o passar do tempo, vocês vão memorizando automaticamente quando de repente vocês já estão lá com todas as regrinhas memorizadas, certo? Eu espero que vocês tenham realmente compreendido, tenham gostado de aprender, de saber que os acentos agudos e circunflexos, eles podem ser identificados de uma forma mais direta nas palavras. Nós temos como saber se eles realmente devem ser colocados ou não sobre algumas letras a partir das regras que nós estudamos, ok? Então é isso aí. Por hoje, nossa aula encerra aqui. Eu espero que vocês realmente tenham compreendido, ok? E desejo que vocês fiquem com Deus e até a próxima aula.